Olá, começa agora mais um programa Destaques. E médicos veterinários, pesquisadores e gestores da saúde animal de Fortaleza participaram nesta quinta-feira de mais um seminário sobre o calazar. A doença atinge homens e animais e pode levar à morte. Esta é a 9ª edição do Seminário de Atualização em Leishmaniose Visceral, também conhecida como calazar, aqui na cidade de Fortaleza. A grande verdade é que nos últimos 10 anos, o número de casos em humanos e também nos cães, que são muito afetados pela doença, esse número diminuiu aqui na nossa cidade. Isso se deve, é claro, a formações, a capacitações para professores, pesquisadores e médicos veterinários do nosso município. A gente está aqui com o Atualpa Soares, que é médico veterinário e responsável pela célula de vigilância ambiental da Prefeitura de Fortaleza. Explica pra gente, Atualpa, qual é a utilidade desse seminário do ponto de vista prático de quem trabalha com cães aqui na cidade de Fortaleza. O objetivo do seminário é, como você bem falou, capacitar. A gente tem profissionais extremamente dedicados, competentes, que muitas vezes, pelo trabalho do dia a dia de estar muito no campo, eles não têm essa oportunidade. Então é oportunizar para que não só os veterinários, mas os profissionais de saúde como um todo aqui possam ter essa oportunidade de entender como está o panorama no Brasil, em Fortaleza, no Ceará. O que mudou, avançou, piorou? Quais são as inovações para tratamento humano, tratamento animal, controle vetorial, ou seja, ele tem uma junção dessas informações, entender um pouco mais e mais do que isso, poder colocar ou sair daqui colocando isso em prática. Então, não à toa, como você falou, a redução nos últimos anos elas vem sendo muito boa, redução de 70%, 50% em casos humanos e animais, mas nós queremos avançar ainda mais. Então, graças a Deus, esse trabalho ele vem tendo efetividade e essa efetividade ela é comprovada nos números, como você bem disse. O calazar é uma zoonose, uma doença causada por protozoários que tem como agente transmissor o mosquito palha, né? Explica pra gente o que é que a prefeitura faz para que o mosquito evite a transmissão, tanto para os animais, para os cães no ambiente urbano, quanto também para a população de Fortaleza. O trabalho da prefeitura ele consiste principalmente em 3 pilares. O humano, que aí infelizmente é praticamente o atendimento, o diagnóstico do caso. Mas no animal, quando a gente faz esse monitoramento, a gente permite que aquele animal positivo ou tutor opte a levar para o serviço particular e tratá-lo, ou infelizmente, como é a recomendação do Ministério, quando a pessoa não tem condição de tratar e aquele animal se transforma num risco a outros animais e aos seres humanos, a recomendação ainda é a eutanásia. Quando fora isso, a gente faz outros trabalhos que é o de prevenção. É não deixar que esse animal fique positivo. Como é que a gente evita que o animal fique positivo? Eliminando esse ciclo do mosquito. Esse ciclo é eliminado quando a gente combate a presença do mosquito e a gente lembra que o mosquito ele se prolifera em matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? É o lixo. É o lixo, ele é aquele acúmulo de plantas, folhas, madeira, frutos de alguns quintais. Então a população tem que ter essa noção de higiene. Então quando a população deixa o seu quintal, o seu ambiente limpo, ela evita o mosquito ali. E a segunda estratégia, quando a gente não consegue muito controlar o ambiente, é o animal. Então proteger o animal com produtos repelentes, a gente tem hoje coleiras, sprays e outros mecanismos que a gente coloca no animal, utiliza no animal e isso evita que o mosquito ele chegue para transmitir ao animal. Então a prefeitura também está utilizando agora o encoleiramento junto com o Ministério da Saúde. Então algumas áreas da cidade os animais são encoleirados e essa coleira ela tem esse princípio repelente, evita que o animal o mosquito chegue, pique o animal e assim evita que o animal adquira a doença ou que transmita para o humano. Doutor, para quem nos acompanha, quais são as principais características que eu devo identificar no meu cachorro que ele pode ter ou não a leishmaniose, que é o calazar? A gente tem os sintomas clássicos, que aí você encontra facilmente, mas que mudou muito, por quê? Porque hoje os animais são mais bem cuidados, né? Tem outra conotação dentro da residência e da vida das pessoas. Então, os sintomas clássicos é o que a gente acha que são lesões na ponta das orelhas, nos focinhos, o emagrecimento progressivo do animal, pode ter algumas outras lesões, o animal fica mais apático. Mas hoje a gente tem aquele animal muito bem cuidado, se alimenta, está em casa, então quando ele começa a ter alguma lesãozinha de pele ou um emagrecimento mais leve, um desses sintomas mais simples que foge da normalidade, te recomenda que busque o médico veterinário. Além dele fazer o exame não só para possível leishmaniose, mas outras doenças, né? Então ele vai orientar.
E aí, com esse exame dando positivo, o tutor vai estar consciente de como agir, como proteger o animal. A gente lembra que tem um tratamento, só que esse tratamento, perante os padrões do Ministério da Saúde e da Agricultura, só no serviço particular, e ele é extremamente oneroso. Então, se não fizê-lo bem feito, você vai ter uma aparência que o animal esteja ficando bem, saudável, mas ele não fica, porque a leishmaniose ela não tem cura no animal. Você consegue que o animal tenha uma vida tranquila, satisfatória, conviver bem, mas não tem cura. E daí é o risco do tratamento inadequado e do tratamento sem o acompanhamento do médico veterinário. Existe alguma vacina para os animais e para os humanos para evitar o calazar? Para o humano nós não temos. Para os animais a gente tem uma disponível no serviço privado, contudo, né, a gente está com um problema aí de adequação em relação à vacina e ela estava suspensa há algum tempo e tem que ser monitorado. Mas assim, é uma estratégia que está em uso temporariamente com problema, mas que muitos tutores, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer e que, enfim, essas estratégias no particular tem que buscar o médico veterinário, porque também para vacinação só a recomendação e a autorização do profissional. Esse foi o Dr. Atualpa Soares, médico veterinário e responsável pela Célula de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Fortaleza. A gente agradece a participação dele. O seminário acontece durante toda esta quinta-feira aqui no nosso município e vai servir, como o doutor falou, para poder capacitar ainda mais esses profissionais e assim eles poderem lidar melhor com essa doença. Agora eu volto contigo no estúdio. E a 25ª edição do MEC Dia Feliz, em parceria com a Associação Peter Pan, acontece agora em agosto, no dia 26. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Admara Pinheiro, gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan, que está aqui comigo no estúdio. Admara, obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade e o espaço. Obrigada, Elai. Mais uma vez essa ação, né? A gente parceiro também, o Otimista sempre falando sobre isso, porque é uma ação importante para todo mundo, porque é uma ação mais além do que apenas comer um sanduíche gostoso, na verdade é ajudar vidas, né? Milhares de vidas. Conta um pouco para a gente como é que está a programação desse ano. Perfeito, é isso mesmo. O MEC Dia Feliz, ele já entrou no nosso calendário. Então, todo mundo, mesmo que ainda não teve a oportunidade de participar, sabe que em algum final de semana do mês de agosto tem todo aquele movimento nas lojas, porque, de fato, é uma grande mobilização em prol da causa do câncer infantil. E há 25 anos a gente faz essa parceria com o Instituto Ronald McDonald, né, que destina todas as vendas daquele dia do evento, que esse ano vai ser dia 26 agora de agosto, para alguma obra que a gente tenha para fazer lá dentro do Hospital Peter Pan. Então é muito importante que as pessoas participem, né, dando esse apoio, estendendo a mão para essa causa que é tão nobre, né, e precisa de tanto apoio. Pois é, e aí nesse momento, né, a gente junta a família, junta os amigos, compra antecipado, ou vai na hora, pega aquela filazinha do carro, enfim, de maneira que for, né? O importante é participar. Exatamente, o importante é participar. A gente convida toda a população a participar. Como é que eu participo? Né? Vocês podem entrar em contato com a Associação Peter Pan, né, nas nossas redes sociais ou por meio do nosso WhatsApp, que é o 85999948171 e solicitar o seu ticket. Você vai receber em casa um ticket como esse. A partir de 5 tickets a gente manda entregar no domicílio dentro da Grande Fortaleza para facilitar a vida das pessoas. E quem não puder comprar o ticket antecipado, que custa apenas R$18, pode ir no dia do evento, então no dia 26, no balcão de qualquer loja do McDonald's do Ceará e do Brasil e pedir um Big Mac. Pedir um Big Mac já está ajudando. E aí, nesse caso também eu lembro que vocês fazem parte, né? Tem momentos que vocês estão em determinados pontos também para poder movimentar, para poder conversar com a população, né, sobre a importância desse momento, né? Exatamente. Nesse dia nós nos dividimos nas lojas, tanto os colaboradores como os voluntários da Peter Pan. Então a gente divide equipes, então toda loja tem algum anfitrião recebendo as pessoas, agradecendo pela participação, contando um pouco sobre o trabalho que a Associação Peter Pan faz, tirando dúvidas, né, fazendo brincadeiras com as crianças, enfim, é um dia de festa, né, em que a gente vê o resultado dessa campanha que a gente começou lá no comecinho de julho, né, com essa questão das vendas e tal, e é uma forma também da gente agradecer e abraçar todos os nossos doadores, todas as pessoas que são sensíveis aí à nossa causa. Admara, nessas ações que vocês estão realizando, né,
a mais, não que as outras não sejam, mas é a mais conhecida, a mais divulgada com relação à do MEC Dia Feliz. Mas existem várias outras ações que a Associação Peter Pan realiza durante o ano, né? Bazar, encontros, parcerias, eventos. Conta um pouco pra gente do que vocês já realizaram até agora e o que é que a gente tem programado agora até o final do ano. Perfeito. De fato, a Associação Peter Pan, ela vive fundamentalmente de doações. Então, tudo que a Associação Peter Pan construiu ao longo, né, de 27 anos de história, né, de serviços prestados para a população e em prol das crianças e adolescentes, vem também muito forte com o apoio da população. Então, a gente tem uma série de campanhas, desde a destinação de imposto de renda, doações financeiras que as pessoas fazem mensalmente, doações de aqueles itens que você tem em casa que você não usa mais, mas que está em bom estado, roupas, calçados, brinquedos, alimentos. Todo tipo de doação a gente recebe na Associação Peter Pan e reverte, então, para as necessidades das crianças, dos familiares que são assistidos, porque nós temos 16 programas sociais. Então, para manter isso tudo rodando com qualidade, levando um pouco mais de humanização e acolhimento, né, para essa realidade que é muito difícil, a gente precisa de recurso, né? Então, a gente também tem uma equipe de voluntários que é, né, muito cara para a gente, no sentido do trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, tudo isso precisa de recurso para que a gente possa fazer chegar nas crianças. Então, para esse segundo semestre, depois do MEC Dia, a gente vem agora com Setembro Dourado, que é o mês de conscientização sobre o câncer infantil, principalmente com relação ao diagnóstico precoce, que é muito importante, né, principalmente na idade deles, muito novinhos. Em seguida, a gente entra em outubro com o Dia das Crianças, né? Tem também a temática do Outubro Rosa. E final do ano a gente tem Dia de Doar em novembro e no final do ano a gente tem o Natal das Crianças. Então sempre a gente está fazendo alguma campanha, sempre a gente está promovendo alguma forma que as pessoas possam ajudar. Às vezes a pessoa quer ajudar, não sabe como, nem onde, nem de que forma. Então a gente tenta viabilizar, né? Muitas empresas têm nos procurado, né? Porque também querem dar essa destinação social, apoiar e trabalhar junto com seus funcionários a responsabilidade social, né? Tendo uma causa, né, para ser ajudada. Então a gente também meio que faz projetos adaptados a cada realidade e sempre com foco no atendimento das nossas crianças. Admara, e para quem está assistindo, né, que ainda não conhece esse mundo que é o trabalho de vocês, né, a atuação de vocês, a importância da atuação de vocês, não só aqui no estado do Ceará, mas para crianças de outros estados também, né, no cuidado, na atenção, junto com as famílias também, né? Conta um pouco sobre o trabalho da associação nesse sentido, do impacto que uma associação como essa faz para essas famílias como um todo. A gente tem muita alegria em falar sobre a história da associação, né? Porque são 27 anos, né? Levando esperança de cura, esperança de futuro a crianças e adolescentes que são acometidos por essa doença que ainda é tão desafiadora, né? Então, quanto antes a gente tiver o diagnóstico, mais chances de cura e de uma vida de qualidade esse paciente vai ter. Nós executamos hoje 16 programas sociais que vão desde a recepção dessa família, na chegada ao hospital, até o pós-tratamento, né? Passando pela parte de nutrição, passando pela parte da própria habitação das famílias, que às vezes são muito carentes. 60% das famílias que a gente atende vêm do interior do estado do Ceará, muitas vezes sem muitos recursos ou sem muitos familiares aqui na capital. E também atendemos outros estados do Norte e Nordeste. Então, hoje a Associação Peter Pan realiza 16 programas sociais que acolhem, né, e dão suporte tanto aos pacientes como aos seus familiares, desde o momento da recepção, da chegada ao hospital até o pós-tratamento. A gente está falando de famílias que são muito humildes, na maioria das vezes. Muitas delas vêm do interior e de outros estados do Ceará também. Hoje o Centro Pediátrico do Câncer, o Hospital Peter Pan, como a gente é carinhosamente conhecido, é o hospital de referência. Então, muitos estados encaminham alguns diagnósticos para que a gente receba aqui. A gente tem muita alegria, né, em ter conquistado essa credibilidade, né, e esse trabalho grande também que é feito por toda a equipe, né, de médicos e enfermeiros, toda a equipe de saúde, né? Então, a Associação Peter Pan, ela já transcendeu os muros do Ceará. Muitos projetos nossos que já foram para outros estados, né? E hoje a gente é conhecido no Brasil inteiro. Então,
ter a oportunidade de ajudar uma causa do tamanho da causa do câncer infantil, sabendo da credibilidade, né, e da transparência com que a instituição trata esse assunto, né, e principalmente emprega os seus recursos, dá muita credibilidade para a gente junto à sociedade. Eu acho que esse é o grande segredo de tanto tempo de um trabalho de muita qualidade entregue aí, né, para toda a população. Admari o trabalho que vocês realizam, assim, para além, né, do tratamento também, que é extremamente importante, do diagnóstico precoce, né, de se trabalhar a informação, né, para que as pessoas possam ficar alertas para determinados tipos de câncer que podem se diagnosticar de forma muito mais cedo, né, para ser feito, para quem é que leva, como é que faz o diagnóstico, como é que faz o tratamento. Então, a informação que vocês passam é algo muito importante e precioso, né, o trabalho de vocês também. Essa informação faz toda a diferença, porque os sinais e sintomas do câncer infantil, eles são facilmente confundidos com outras doenças da infância. Então, essa equipe de médicos, toda a equipe de saúde, os próprios professores e os próprios familiares têm que estar atentos a esses sinais para que, na primeira desconfiança, você já vá investigar com um pouco mais de cuidado, porque senão aquela criança que está em pleno desenvolvimento também pode estar desenvolvendo muito rapidamente um câncer, né, alguma neoplasia. Então, quanto antes a gente levar para investigar, melhor. E esse trabalho é um dos pilares da associação. A gente faz muitas parcerias com universidades, né, com associações de classes da saúde, com os médicos. A gente tem inclusive um EAD, né, que é um ensino à distância, que é um curso que se faz sobre esses sinais e sintomas, como identificar quais são os sinais, o que é que essa criança está sentindo, o que é que merece ser investigado, para que essa informação chegue mais fácil, né, a todos os cantos e que todo mundo possa ter acesso a essa informação. A gente também tem um aplicativo chamado App Onco, né? Baixa lá, tem no Android, tem no iOS, e você tem lá um guiazinho de perguntas e respostas, de detalhamento, de como identificar isso. Então, são ferramentas que a gente utiliza para que a gente possa atuar o mais rápido possível, e aí sim essa criança tem condições de fazer um tratamento, né, bem feito e com chances de cura. Quanto antes a gente descobrir, mais rápido e mais possibilidade de cura essa criança e esse adolescente pode ter. Admari, e como é que a sociedade como um todo pode ajudar e estar junto com vocês nessa causa? Além dessa participação no MEC Dia Feliz, no Bazar, enfim, de que forma pode entrar em contato, doar, se doar também, né, estar presente junto com vocês? Bom, de todas as formas, entrando em contato conosco, né, por WhatsApp ou ligando no 859-9994-8171, a gente tem várias opções que as pessoas podem nos ajudar. Desde o MEC Dia Feliz até uma doação que você tem em casa. Você quer reunir as pessoas do seu condomínio para fazer uma doação. Eu quero doar o bolo de aniversário dos aniversariantes do mês. Enfim, todo tipo de doação é sempre muito bem-vinda e sempre direcionada para as crianças. Então, basta entrar em contato com a gente, seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente faz a cobertura de tudo o que acontece dentro do hospital. Então, é uma forma das pessoas também ficarem mais perto, acompanhando, né, tudo que está acontecendo. E as pessoas também podem se inscrever para serem voluntários, né, doar um pouco do seu tempo, né, para levar um pouco de esperança, um pouco de acolhimento a quem mais precisa. Ok, Admara, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A gente está aqui sempre de portas abertas para as ações da associação. Venha mais vezes. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada também. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Fica aí. Estamos de volta. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu na última segunda-feira, no dia 7, o impacto das notícias falsas na credibilidade da imprensa. Participantes defenderam a regulamentação das plataformas digitais e a aprovação do PL das fake news, que está em análise na Câmara dos Deputados. Uma pesquisa realizada em 2022 em vários países revelou que 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Se formos olhar só no Brasil, esse número é ainda maior, 65%. Junto com a desinformação,
cresce também o movimento de descrédito da atividade jornalística. Os jornalistas também sofrem ataques baseados na desinformação. Na Repórteres Sem Fronteiras, a gente publicou uma pesquisa no ano passado que mostra que 55% dos jornalistas que a gente entrevistou para esse estudo afirmam que a desinformação tem um impacto direto no seu trabalho cotidiano. E 86% dizem que a violência online contra a imprensa vem associada, no caso dos ataques que eles sofreram, vieram associadas a práticas de desinformação. Os especialistas convidados reforçaram a necessidade de regulação das plataformas digitais, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O PL 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, traz regras e punições para a disseminação de desinformação nas redes sociais. Acreditamos que quando houver pagamento, patrocínio, quando houver o chamado impulsionamento, o conteúdo de terceiro que produza dano, ele passará a impor responsabilidades ao autor da proposta e à plataforma que difundir aquele conteúdo mediante pagamento. O cidadão, a pessoa comum, as pessoas, as corporações têm que ter a sua liberdade garantida. O que é importante mencionar é que nós entendemos que há uma necessidade de uma regulamentação de processos e especialmente com um olhar sobre os modelos de negócio para que essa garantia de direitos seja mantida, mas, ao mesmo tempo, haja uma responsabilidade em algumas etapas dessa cadeia de valor, de modo a permitir que incentivos ruins de disseminação de conteúdos danosos, esses incentivos sejam tratados. As plataformas vão ter um dever de análise daquilo que o deputado Orlando Silva trouxe aqui para nós, que se chama a análise dos chamados riscos sistêmicos. Quando você analisa os riscos sistêmicos que podem desestabilizar uma democracia, dentro desse cenário está necessariamente incluída a importância da liberdade de imprensa, da garantia do exercício do jornalismo para a proteção da democracia. Os especialistas defendem também que sejam estabelecidos critérios para a remuneração pelas plataformas digitais dos meios de comunicação que produzem conteúdo. É preciso que as plataformas remunerem os produtores de conteúdo, os meios de comunicação, porque elas ganham dinheiro por meio do nosso trabalho. Elas têm receita a partir daquilo que é produzido pelas empresas de comunicação. Então, nada mais justo que elas nos remunerem em função disso. É preciso entender como que essas regras não reforcem a concentração. Porque se a regra, mais uma vez, institucionaliza acordos comerciais entre plataformas e grandes conglomerados, a gente tem um potencial de que esses grandes conglomerados de mídia nacional ampliem a sua desigualdade em relação a pequenos veículos, a veículos públicos, a veículos sem fins lucrativos, a veículos alternativos e comunitários. A gente não pode ter, por exemplo, veículos comerciais recebendo determinadas quantias e veículos não comerciais, públicos, alternativos, pequenos, sendo remunerados de formas alternativas. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, acredita que a matéria seja votada ainda este ano. Eu gostaria, presidente, de formalmente, durante essa semana, entregar em vossa mão a última versão desse relatório do PL 2630, para que essa versão seja objeto de análise por parte dos conselheiros, eventual parecer, e que, quem sabe, essa intervenção do Conselho de Comunicação Social possa incidir e aperfeiçoar o texto antes mesmo da sua votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. E já está valendo a lei municipal que proíbe a exigência de que entregadores entrem nas áreas comuns dos condomínios e precisem ir até a porta para deixar a entrega. A recomendação, segundo a nova legislação, é que as encomendas sejam deixadas na portaria, onde os moradores podem ir buscá-las. A decisão vale tanto para prédios como condomínios de casas. A advogada Fabiana Fará, da SEDECOM, comentou sobre a lei e os direitos dos consumidores, sobretudo as pessoas com deficiência e os idosos. Fabiana, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Sobre esse assunto, com relação a entregadores de aplicativos, poderem ou não entrar nas residências, fazer entrega, o que isso de fato está impactando com relação, sobretudo, às pessoas com deficiência
e as pessoas de mobilidade reduzida e os idosos, no caso? Desde que foi garantido aos entregadores essa possibilidade de não subir, né, não ter o contato direto com o consumidor, causou certas dificuldades para o consumidor com deficiência, para o consumidor idoso. As pessoas que têm alguma restrição para fazer essa locomoção até a portaria, no caso de condomínios, assim. E a gente compreende que a questão de proteção também dos entregadores, muitos passaram por situações de violência, de assaltos, né, de roubos na porta dos condomínios, né, perdendo inclusive moto e tudo que possuíam, mas há de compreender também a necessidade do consumidor, principalmente o com deficiência, o consumidor que tem algum dependente com deficiência que não possa se deslocar até a portaria para receber o produto que adquiriu, e o idoso também que muitas vezes tem uma situação de debilidade para se locomover, ou as pessoas que cuidam desses idosos que não podem deixá-los sozinhos. Então, o que a gente percebe é que tem acontecido com uma certa frequência essa falha na comunicação na hora da compra, de adquirir o produto pelo aplicativo, que tem a opção de você se encontrar com o entregador, mas que, por sua vez, dá a ele o direito de não chegar até o consumidor pessoalmente, né, deixar o produto na portaria. O que acontece é que, nesse caso, pode vir o produto com algum defeito ou um produto errado, e até que a pessoa, que o consumidor consiga resolver essa questão, causa um transtorno, né? Por outro lado, a gente precisa compreender que muitas vezes os entregadores também não querem, não colocam disponibilidade para entregar um documento, para registrar a entrada em determinados condomínios que, por questão de segurança, solicita. E acaba causando essa questão, né, esse conflito que envolve tanto o direito do consumidor de ter o seu produto adquirido da forma como ele realmente deve receber, e o entregador cuidando da sua segurança, né, das restrições que envolvem o seu trabalho. Nesse caso, com relação à questão do direito do consumidor, né? O que isso de fato impacta? O que seria necessário para colocar no aplicativo? Seria necessário especificar que a pessoa tem deficiência, que a pessoa tem mobilidade reduzida, não tem condições de receber de descer para poder pegar? O que seria necessário nessa questão, né? A gente tem essas opções lá nos aplicativos, às vezes a gente fala de comida, né, por exemplo, que é um dos mais pedidos, que tem a opção de se encontrar com o entregador. Mas, na verdade, como é que a gente consegue, né? O aplicativo tem que se modernizar esse ponto, se adaptar a isso, com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Quais são os direitos que esse consumidor deve ter nesse sentido? A gente fala muito também, além do Código de Defesa do Consumidor, a questão do Estatuto do Idoso e da Lei Brasileira de Inclusão, que garante a essas pessoas os direitos delas, além do que já está na Constituição e nas outras leis inferiores, assim, infraconstitucionais, que é o que a gente chama. No caso da pessoa com deficiência ou do idoso, uma sugestão que a gente muitas vezes coloca é que tenha essa opção no aplicativo. Se a pessoa é com deficiência, se é idosa, ou se tem mobilidade reduzida, ou se precisa simplesmente receber o produto mesmo do entregador por uma questão de necessidade, seja ela qual for, né? E a gente compreende que o uso das tecnologias hoje assistivas para a pessoa com deficiência faz com que esse tipo de barreiras tecnológicas sejam eliminadas. A partir do momento que a pessoa com deficiência consegue se fazer consumidora de uma maneira plena, entrando no aplicativo, escolhendo o que ela quer e colocando essa prioridade, essa necessidade de receber o entregador pessoalmente, facilita muito com que ela seja muito mais, faça suas atividades de uma maneira mais autônoma. Assim acontece com o idoso também. A gente compreende que o idoso consumidor e a pessoa com deficiência consumidora têm passado por dificuldades com relação a essas questões que envolvem consumo, justamente pela falta das tecnologias assistivas de maneira mais abrangente, no caso deles, né, para que eles possam, de fato, usufruir dessas
redes sociais também, dos aplicativos que envolvem os bancos e tudo mais, mas principalmente essas questões que envolvem alimentação, que envolvem farmácia, que é uma coisa que se utiliza bastante. Os pedidos desses aplicativos facilitaram muito a vida da gente, mas em compensação, as pessoas com deficiência e os idosos têm tido esse tipo de preocupação porque muitas vezes causa transtornos. E para eles já é difícil fazer esse consumo de uma maneira habitual pela falta da opção de dizer que necessita de um atendimento prioritário. Principalmente quando acontece um problema, vem um produto errado ou com defeito e eles ficam naquela dificuldade de resolver depois do acontecido. Então, tudo isso envolve essa questão da entrega pessoal. Você falou muito bem desse ponto, né? De às vezes chegar algo que não foi o pedido, então está com defeito, então, né? Enfim, por decorrência do deslocamento também do próprio profissional, pode ter se, né, quebrado, enfim. Isso também é importante, né? Nesse sentido, o próprio consumidor ter o acesso direto àquele produto, àquilo que ele comprou, né? De imediato, sim, né? Sim, porque como é feita uma compra fora do estabelecimento comercial, existem algumas questões que envolvem justamente esse tipo de compra. Mesmo sendo por uma pessoa que não tenha deficiência ou não seja idosa, né? A compra feita fora do estabelecimento comercial, ela sendo feita de maneira virtual, ela tem algumas situações que fazem com que o consumidor seja protegido no caso de acontecer algum problema com essa compra. O direito de arrependimento é um deles, que ele pode resolver, não foi aquilo que ele escolheu, não era da forma como ele imaginava, e ele pode desistir, se arrepender, como diz mesmo o nome, da compra que fez. E numa situação dessa, mesmo você tendo esses direitos, imaginemos, a pessoa faz uma compra de um alimento que precisa, naquele instante, um jantar, um almoço, seja lá o que for, e ele não chega atrasado, ou não consegue ser recebido da maneira correta para você conseguir identificar se foi realmente aquilo que você comprou, falta alguma coisa, mas ele só foi entregue na portaria. Você não teve como fazer esse tipo de questionamento para o entregador. Que muitas vezes, acumulado de trabalho, a gente compreende, pode acontecer de entregar alguma coisa equivocadamente. Mas com quem você vai falar? Você precisa voltar ao aplicativo e fazer todo esse relato. Enquanto isso, passou o tempo de almoçar, de jantar e de usufruir do que você comprou. Ou até medicação também, né? Medicação, no caso de urgência, a pessoa precisa de um remédio naquele instante, tem a necessidade e a prioridade de ser atendido com aquela diferença por ser pessoa com deficiência ou por ser idoso, e o remédio não chega ou chega da maneira errada e você não tem com quem debater sobre isso, né? Precisa entrar no aplicativo novamente e esperar quando possível. Muitas vezes é uma questão de urgência e não pode ter essa espera. E nesse caso, quem se sentir lesado nesse sentido, como é que faz para procurar os direitos? Né? Como é que o direito se presta a dar auxílio nesse sentido? Os aplicativos têm colocado disponibilidade para o consumidor reclamar. Normalmente eles têm recebido retorno, só que com um tempo de acordo com o que está a demanda naquele instante. Se o consumidor se sentir ofendido ou de alguma forma foi prejudicado nesse sentido, pode entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor da sua cidade, do seu estado, o PROCON, o DECON, fazer um registro sobre isso e, de repente, solicitar, não sei até que ponto chegar essa situação de ofensa ou de constrangimento, ou mesmo numa situação de gravidade, pode entrar com alguma ação judicial em defesa dos seus direitos. E quando é pessoa com deficiência ou idoso? Qual é nesse caso, né, especificamente? Quando vê o seu direito, né, seu acesso barrado, o que deve fazer? Além disso, além dessas instituições, desses órgãos em defesa do consumidor, nós temos aqui no Ceará, com muita honra, posso dizer, nós temos delegacias e promotorias especializadas do idoso e da pessoa com deficiência. A delegacia especializada e a promotoria especializada estão aptas a receber esse tipo de reclamação, inclusive com relação ao consumo, para que seja devidamente registrado e apurado qualquer tipo de situação em que tenha violado ou tenha ofendido algum direito do idoso ou da pessoa com deficiência. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
estamos de volta e nós vamos conhecer agora um trabalho oferecido pelo Sebrae para as startups. Através de mentorias, os empresários são orientados a tornar o negócio cada vez melhor e seguro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Há 6 anos, Pedro enxergou uma oportunidade. Numa sociedade cada vez mais tecnológica, ele criou um sistema de ensino para crianças e adolescentes e ofertou às escolas. Quase 5.000 alunos já têm acesso às disciplinas. A gente está dentro das escolas, é um sistema curricular em que o aluno tem uma disciplina em que ele aprende desde os 6 anos, né, a mexer com tecnologia, a programar, né, o objetivo maior é o desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento computacional da criança. A empresa criada pelo Pedro é uma startup inovadora e com grande potencial de crescimento. Assim como a dele, outras 9 ideias estão participando de uma grande oportunidade aqui no Sebrae. Cada uma está em uma fase diferente e encontram aqui espaço, equipe, formação e até o mercado para que o negócio se torne realidade. A gente tem incentivado através de ações coletivas, de capacitações, mentorias, atendimentos personalizados de modo a incentivar que esses negócios ganhem tração e escalem seus negócios, consigam aumentar a sua base de clientes e consigam aí operar de forma mais segura e com sucesso dentro do mercado. Quem participa do programa aproveita a estrutura e principalmente as informações. No caso da Gênio Azul, tudo isso aqui melhorou o negócio que já existia. E a gente está tendo, através das mentorias que a gente está recebendo, né, muitos insights que está proporcionando a gente desenvolver, né, novos negócios atrelados à educação infantil, né, que isso a gente vai incorporar ao produto nosso que já está consolidado, que está validado, né, e que a gente já vem trabalhando isso. Então, o Sebrae Lab proporciona isso, né, que a gente possa, por melhor que seja o produto, repensar através de inovação, né, buscando essas melhorias constantes. As startups são das mais diferentes áreas. A do Ismael é de cibersegurança. Ajudamos as pessoas, as empresas, né, ter essa consciência que tecnologia é muito bom, ajuda os negócios, o time to market dela é muito bom, mas também se ela não implementar aquela tecnologia de uma forma correta, ela pode gerar vulnerabilidades, ela pode gerar brechas para que possam ser exploradas por pessoas mal intencionadas. Experiente na área de tecnologia, ele encontrou no Sebrae ainda mais ferramentas para seguir. Por aqui ele foi surpreendido. A gente está recebendo um processo de mentoria e de um acompanhamento forte. Então nós estamos aqui com consultores, com pessoas, né, e outros colegas aqui também, com experiência de mercado, cada um no seu momento, mas que vem agregando, né? Então a cada aula, a cada mentoria, a gente cresce um pouco. Para a equipe que ajuda todas essas pessoas a dar vida às ideias, a experiência também tem sido importante. Quando a gente enxerga que os conhecimentos que a gente faz, as trocas, as conexões, elas estão retornando em forma ali de conhecimento, mas também em forma de monetização, né? Então, quando eles também dão esse retorno, dizendo, poxa, eu consegui captar mais um cliente, consegui aqui expandir minha carteira, consegui melhorar meu produto, oferecer um novo serviço, isso é muito gratificante, que a gente acredita que a inovação, ela tem realmente essa chave de mudança, ela proporciona a esses negócios e ao mercado novas oportunidades. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a Primeira Igreja Batista de Fortaleza realiza a partir de amanhã, sexta-feira, o Congresso O Fascinante Jesus, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará. O pastor Marcos Monteiro tem mais detalhes sobre a programação. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tem esse evento que vai acontecer agora na sexta-feira, né? Já amanhã e no sábado. Conta um pouco para a gente da programação, como é que faz para participar. Muito bem, esse evento é comemorativo dos 93 anos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Nós promovemos esse congresso chamado Fascinante Jesus,
que tem como propósito mostrar diferentes facetas da vida desse personagem que dividiu a história ocidental em duas partes, e a vida dele tem causado um impacto na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Então, nossa abordagem é mostrar Jesus, por exemplo, como um líder global, um líder mundial, isso na sexta-feira à noite, com o diretor executivo de uma grande instituição evangélica de treinamento de liderança, Ebenezer Bittencourt. No sábado pela manhã, nós temos o historiador e pastor Israel Belo falando sobre Jesus na perspectiva da sua divindade. Logo depois nós temos Rafael Abdala, também um jovem preletor muito requisitado, falando sobre Jesus na perspectiva do seu sacrifício na cruz, o que é que isso significa para a gente como cristão. Depois vamos ter uma mesa redonda na parte da tarde, e o arqueólogo Rodrigo Silva, falando sobre Jesus na perspectiva do judaísmo, como ele era um judeu, quais eram as expectativas messiânicas. E à noite, o neto, ex-jogador da Chapecoense, sobrevivente daquela tragédia, vai dar o seu testemunho, porque ele tem um relacionamento pessoal com Jesus, e então ele vai compartilhar sobre isso e sobre como ele viveu aquela experiência do acidente. Além disso, nós teremos aí, nos intervalos das programações, duas bandas bem conhecidas no meio evangélico. Uma é a banda Vineardi e a outra é Alexandre Magnani e a sua banda. Então, é uma programação para o dia inteiro ali. Além disso, nós temos uma programação infantil durante todo o evento, tanto na sexta-noite, começando às 19h30, quanto no sábado, começando às 9 horas da manhã. Se a pessoa não pode ir para todo o evento, ela pode escolher um turno, ou sexta-noite, ou sábado de manhã, sábado à tarde, à noite, para fazer a sua inscrição e participar conosco. E aí, nesse caso, para participar, né? Também pode apenas chegar no local, faz inscrições antes, quais são os... Existe um site que possa antes fazer a inscrição? Sim, a gente sugere que seja feito pelo site, porque de verdade as inscrições já estão, né, caminhando para o final. Então, para não correr esse risco de chegar lá e não ter mais vagas, nós temos um número limitado para a participação das pessoas, a gente sugere que seja feita a inscrição no site www.pibfortaleza.org.br. Então, esse é o nosso site, certamente está aparecendo aí, né? E aí a pessoa pode ir lá e fazer diretamente a inscrição. Tem inscrição para todo o período do evento ou inscrição só para um destes blocos, né, desses turnos. E a família toda pode participar, claro, né? Tem espaço para criança e tudo mais. Exatamente, né? Tem uma programação como se fosse um congresso paralelo para as crianças. Né? De 2 a 10 anos as crianças podem estar lá, e tem professores, a temática é semelhante também, as atividades, brincadeiras, porque para nós Jesus é para todas as pessoas, não é? Para a criança, para o adulto, para o jovem, para o idoso. É isso, ele abraça todos nós, né? É verdade. Pastor, e no caso, expectativas de público, vocês estão esperando quantas pessoas? Como é que está essa movimentação? Nós temos a expectativa de 1.500 participantes e cremos, vamos chegar lá, já estamos bem perto. E estamos felizes porque assim tem havido uma grande adesão, não só do público evangélico, mas de amigos nossos, porque esse é um evento para toda a cidade. Jesus Cristo, ele de fato é alguém muito especial para nós. E nós cremos que, na medida que nós conhecemos Jesus, nós desfrutamos de uma vida mais plena. Aliás, ele mesmo disse isso, né? Ele disse que a verdadeira vida, a vida eterna, é conhecer a Deus e conhecê-lo. Então, quando a gente quer viver uma vida mais plena, a gente precisa conhecer a proposta de Jesus, e mais do que a proposta de Jesus, a pessoa de Jesus. Porque nós entendemos que Jesus hoje está vivo e nós podemos nos relacionar pessoalmente com Ele. Então, a ideia é você conhecer melhor a Jesus, qualquer que seja o nível de conhecimento que você tenha de Jesus, todos nós podemos ampliar esse conhecimento. Pastor, e como é que estão os trabalhos da igreja nesse sentido, né, aqui em Fortaleza? Conta um pouco para quem está assistindo o trabalho de vocês. Muito bem. Além desse congresso especial que reúne cerca de 200 voluntários, nós temos as atividades da igreja no dia a dia. Todos os domingos, por exemplo, nós temos a escola bíblica dominical, com classes de crianças até a terceira idade. A pessoa é uma escola gratuita. E temos, então, classes para todas as faixas etárias, com professores muito bem preparados. Temos também os cultos dominicais, às 8h30 da manhã, às 10h15 da manhã e às 18 horas. Nossa igreja também tem um trabalho social. Apoiamos o Lar Davis, que é uma instituição que abriga crianças e adolescentes, tem um núcleo em Eusébio e outro em Aquirás.
Temos um outro projeto social com a comunidade do Trilho há mais de 20 anos, a Associação Beneficente Parque do Cocó, e temos também um trabalho de apoio social na comunidade do Campo do América, próximo ali à nossa igreja, que é situada na rua Silva Paulé, 1111, aqui na Aldeota. Então, esse trabalho social é uma das vertentes que nós temos. Além disso, fazemos campanhas especiais para levantamento de recursos que vão para outros lugares do mundo. Nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira, que é uma grande agremiação de igrejas batistas no Brasil, a mais antiga, e temos então missionários espalhados no Brasil e no mundo. Então, periodicamente, nós fazemos campanhas levantando recursos que vão para esse sustento dos missionários que realizam tanto um trabalho de evangelização quanto também um trabalho na área social, com refugiados e em muitas outras frentes. Nas Cracolândias, em São Paulo, no Rio, temos missionários ali que trabalham diretamente com esse público. Então, é uma igreja que trabalha com muitas parcerias, em muitas frentes. A pessoa que está ali e é comprometida, ela tem a oportunidade de fazer diferença na sociedade. Pastor, eu acredito que histórias de vidas mudadas, né, vocês têm para contar, então assim, de pessoas que se reencontraram, sim, né? Sim, com certeza. Então é um momento, é um local de acolhimento, de famílias, né, de pessoas, enfim. Como é que tem sido esse trabalho de vocês nesse sentido também? Bem, a gente tem estimulado exatamente os membros da nossa igreja, que são bem envolvidos, a convidarem todas as pessoas que eles puderem, né, seus amigos, familiares. Tem gente que tem resistência, mas eles vão quebrando as resistências e vamos ter muitas pessoas ali nessa condição. Eu mesmo hoje falei com a pessoa que trabalha lá em casa, olha, leve o seu filho para participar, para ver lá o testemunho do neto. Então, o Evangelho é para todos. E nós temos transformação de vida em diferentes pessoas. O Evangelho não é só para as pessoas pobres, necessitadas, esses também são alcançados. Mas a gente tem na nossa igreja pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e tinham uma vida familiar toda desestruturada, envolvidos com vícios, e hoje estão ali servindo a Deus, reorganizando a sua vida familiar, sua vida profissional. Então, a gente vê casos assim concretos, situações concretas de transformação de vida. Mas, além disso, eu também gosto de ressaltar esse aspecto, que há algumas pessoas, como eu mesmo, que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. Então eu fico pensando quantas coisas ruins eu evitei na vida tendo esta formação. Deus me deu a graça de me casar bem, de ter uma família estruturada, de ver os meus filhos envolvidos também, servindo ao Senhor nas suas diversas profissões, na sociedade. Então a igreja, ela, porque tem uma mensagem transformadora, ela é um agente de Deus para ajudar as pessoas, para ajudar as famílias a terem uma vida equilibrada e mais feliz. Eu creio nisso de verdade. E para quem está assistindo, quer saber mais informações do trabalho de vocês, desse evento que vai já começar a partir de amanhã, como é que faz para conseguir, qual é o site que vocês e redes sociais? Bem, a nossa rede social é o Instagram. No Instagram você tem lá, coloca Primeira Igreja Batista, que você vai conseguir acesso a isso, e você tem também o site, né? www.pibfortaleza.org.br. E também, em última instância, pode ligar para a gente tem quase todo o tempo alguém numa linha, né? O telefone nosso é 3433-1370. Ali, ligando, alguém vai atender, não é nenhuma ligação eletrônica, tem alguém presencialmente ali falando e dando todas as informações que a pessoa precisar sobre o Congresso e sobre a igreja também. Pastor, eu peço para o senhor dar uma dica, dar a dica para quem está assistindo aqui dessa câmera, para quem está assistindo que ainda não fez a sua inscrição para participar, ainda dá tempo, né? Sim. Eu creio que nós podemos mandar para vocês aqui o QR Code. Com esse QR Code você coloca o seu celular, já cai direto na página do site e aí você pode fazer a sua inscrição ainda hoje. Eu só sugiro que faça a inscrição logo, porque realmente o brasileiro deixa muito para a última hora, né? Sempre tem aquele grupo que no último dia vai lá para fazer. Então, nós não estamos com tantas vagas assim. Temos ainda, então faça logo a sua inscrição para não perder essa oportunidade que é muito especial. Você é nosso convidado especial para participar do Congresso O Fascinante Jesus, no Centro de Eventos de Fortaleza, a partir de amanhã, às 6h30 da tarde. E o Destaques fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.